Falando um pouco sobre o desenvolvimento espiritual e a importância disto na vida das pessoas. Nós temos muitos sofrimentos, sofrimentos emocionais, sofrimentos relacionados às doenças, sofrimentos relacionados às situações coletivas, e esses sofrimentos muitas vezes nos levam a uma busca mais profunda do que é que estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito, quais são os dons e talentos que nós temos para desenvolver a partir do que nos acontece na vida, independente de ser uma situação de sofrimento ou ser uma situação de realização. O que é que na verdade estamos fazendo aqui? Claro que o sofrimento sempre chama mais atenção pelo impacto emocional. A nossa memória assimila com muito mais facilidade tudo aquilo que tiver um teor emocional mais importante. Não é algo simples, sem muita relevância, que vai ficar gravado em nossa memória, mas sim aquelas situações que envolvem impacto. Dentro da psicologia evolutiva, se fala que o ser humano assimila as coisas, digamos assim, mais negativas e que de alguma forma geram medo a partir da necessidade de se proteger ainda em tempos muito remotos da nossa raça. Nós tínhamos então essa facilidade de alguma maneira procurar se defender a partir do medo. Então, ter em mente, ter a memória de que era perigoso determinada coisa era importante como forma de nos preservar. Então, o ser humano traz até hoje esse impacto. Então, o impacto negativo parece ser mais forte do que o impacto positivo. Tanto é que até hoje se vende muito melhor em termos de mídia uma notícia, por exemplo, uma situação em que as pessoas sofrem, em que as pessoas passaram por um acidente, uma situação de crime, uma situação de violência. Ganha muito mais impacto e vende, entre aspas, muito melhor. Ou seja, as pessoas, a princípio, assistem mais, buscam mais informações sobre isto a partir da situação do impacto emocional. Portanto, o sofrimento humano gera um impacto, e esse impacto gera uma assimilação na memória, e essa memória faz com que se construa um filtro, e esse filtro, de alguma maneira, é um norteador dos nossos comportamentos. Portanto, as programações inconscientes que nós temos, a maneira com que nós olhamos para o mundo, tem uma relação muito importante com esses padrões de sofrimento. Já o desenvolvimento espiritual acena justamente com a possibilidade de amenizar esse sofrimento. Nós temos muitos arquétipos dentro de nós, ou seja, símbolos, imagens, padrões que de alguma maneira nos trazem mensagens de como sair dessa situação de sofrimento. Então, dentro da espiritualidade, nós desenvolvemos uma unificação do nosso ser, que dentro do sofrimento ele se torna obrigatoriamente fragmentário. Dentro dessa fragmentação, por não sermos unos, por não estarmos íntegros, nós acabamos tendo maior sofrimento ainda, justamente porque, ao se dar conta que somos diversas forças em sentidos opostos e antagônicos por muitas vezes, não temos como enfrentar de fato aquilo que dói em nós. Então, de certo modo, o sofrimento dificulta a própria ruptura com ele, o próprio enfrentamento do sofrimento. E aí é onde entra o desenvolvimento espiritual. Então, é muito comum as pessoas buscarem desenvolvimento espiritual a partir do momento em que se sentem sofrendo. É difícil alguém buscar o desenvolvimento espiritual no momento em que está vivendo uma situação feliz, uma situação satisfatória. Claro que em muitos momentos essa busca espiritual acaba se transformando numa situação de embotamento, ou seja, ao invés da pessoa de fato crescer, ela apenas naturaliza esse sofrimento, atribuindo a isto uma condição, então, de
algo espiritual. Então algo espiritual determinou esse sofrimento e, portanto, ela tem que aceitar. Não se está falando em absoluto da questão de aceitação ou submissão a uma situação de sofrimento, porque isso não nos leva a nenhum crescimento. O que pode nos levar a crescimentos, com certeza, dentro da questão do desenvolvimento espiritual, certamente é a estruturação do ser no sentido de transpor o sofrimento. Tudo aquilo que dói em nós, por certo, não é algo produtivo, não é algo recomendável. Não estamos, em hipótese alguma, dizendo que uma pessoa, para crescer, precisa estar sofrendo. Pelo contrário, uma pessoa cresce muito mais não estando em sofrimento, porque o sofrimento faz com que ela perca muita energia, faz com que ela realmente tenha dificuldades em sair do lugar que ela está, tenha dificuldade em termos de clareza de consciência. É importante deixar claro que a busca pelo desenvolvimento espiritual no sofrimento pode nos ajudar muito a sair do sofrimento, mas não se faz necessário esse caminho para pessoas que estão buscando o seu desenvolvimento independente de estarem sofrendo, simplesmente porque querem viver melhor, querem aproveitar melhor os seus talentos, os seus propósitos e principalmente querem contribuir de alguma forma para o mundo, para termos uma sociedade mais justa e mais feliz. Então, quando pensamos em desenvolvimento espiritual, com certeza nós precisamos ter claro que a maioria de nós busca esse desenvolvimento em momentos de dor, o que de certo modo é importante porque auxilia a pessoa no sentido de vencer esse sofrimento, mas por outro lado é lamentável porque nós poderíamos todos estar buscando um desenvolvimento espiritual de uma maneira mais clara, mais feliz e com isso tendo com certeza muito mais ganhos e uma condição muito melhor de vida. Quando se pensa em desenvolvimento espiritual, também é importante ter claro o que é isso exatamente. Então, dentro de nós, o desenvolvimento espiritual está na conexão com os arquétipos que existem dentro da gente, que nos referem a situações do que significa e significou ao longo da história da humanidade a espiritualidade. Em alguns casos, isso se confunde com símbolos da religiosidade, mas não obrigatoriamente. Falando um pouco de Jung, a nível de inconsciente coletivo, ele usava esse conceito. Então nós tínhamos muitas coisas, com certeza, que estão registradas, vamos dizer assim, numa espécie de mente coletiva. Seria como se fala hoje na nuvem, dentro da questão da internet. Então nós temos basicamente registro de tudo aquilo que aconteceu na humanidade, tudo aquilo que significou força para nós. E com certeza aí nós temos santos, anjos, mestres. Independente deles existirem ou não de forma concreta, eles existem dentro de nós. Portanto, o desenvolvimento espiritual passa por uma aceitação e um afloramento desses arquétipos, justamente para que se tenha força para não se submeter às condições adversas de forma que elas estejam naturalizadas. Ou seja, o ser humano não veio ao mundo para sofrer e nem precisa de sofrimento para crescer. Isso é importante que fique bem claro. O ser humano pode sofrer e transformar esse sofrimento numa oportunidade, numa lição de desenvolvimento, mas ele não precisa sofrer para que essas lições possam ser aprendidas. Acho isso bem relevante. Então, quando pensamos na situação do sofrimento humano, nós pensamos muito hoje em dia no abandono, na solidão, nas mais diversas doenças e principalmente na situação de isolamento. Hoje em dia vivemos muito essa situação de isolamento, mesmo estando conectados com o mundo inteiro. Então, as pessoas sentem falta de algo mais afetivo, de algo mais próximo, de algo que possa conectá-las com elas próprias e com a importância da realização afetiva. Tanto é que se busca muito isso, por exemplo, em animais. Porque toda a questão da natureza é muito importante dentro desse sentido do mais profundo de nós. A natureza nos remete à criação e a criação, de certo modo, nos remete a Deus. Então, tanto no sentido afetivo, de nós podermos ter mais contato com o nosso íntimo, a partir dos arquétipos da natureza, ou a partir dos animais, ou do contato com as pessoas, ou com flores, plantas, crianças, enfim, nós sempre vamos buscar algo que unifica o nosso ser a partir de uma compreensão mais profunda
do que o outro de alguma maneira produz em nós, do que a natureza de alguma forma produz em nós, do que a relação afetiva desperta em nós. Não existe desenvolvimento espiritual sem um processo relacional. Aliás, não existe vida sem um processo relacional. E esse processo relacional ele está muito forte, com certeza, dentro de nós a partir da própria autoaceitação, do próprio autoconhecimento. Se nós não buscamos isto, se nós não aceitamos os aspectos sombra e os aspectos luz que nós temos, sombra, entende-se aquilo que não é tão bom, os registros de sofrimento ou as dificuldades que temos, luz, aquilo que está relacionado aos nossos dons, talentos, as situações de vida bonitas, as memórias importantes que consideramos bonitas, que temos dentro de nós. Então é a unificação de tudo isto que faz o desenvolvimento espiritual. Conseguir ter o sofrimento como uma parte da vida, sim, com certeza, mas não a utilização dele como possibilidade de crescimento única e exclusiva. O sofrimento, na verdade, mais atrapalha o crescimento do que ajuda. No entanto, em muitos momentos, pode ser utilizado como um estímulo em relação ao que precisamos desenvolver. Acho bem importante olhar para tudo isso, pensar nesse desenvolvimento espiritual, pensar nesse sofrimento, pensar em superação. E essa superação, com certeza, requer de nós um conhecimento muito grande dos nossos próprios potenciais e dos potenciais todos que a humanidade já se serviu ao longo da história para se desenvolver.